Glória a Deus. Bom, querido, é o primeiro culto da Rede de Homens e Deus me deu uma palavra para que eu possa compartilhar com todos vocês, ok? E essa passagem, ela se encontra lá no livro de Marcos. Livro de Marcos, no capítulo 4, do versículo 35 a 41. Então, eles vão colocar no telão ali, acho que já está. Está aqui. Amém. Querido, essa passagem é tão linda, é tão bonita essa passagem, que é uma passagem que esses discípulos tiveram o grande privilégio de estar com Jesus no barco. E diz assim, naquele dia, de tardinha, Jesus disse aos seus discípulos: vamos para o outro lado do lago. Então eles deixaram o povo ali, subiram no barco em que Jesus estava e foram com ele, e outros barcos o acompanharam. De repente, começou a soprar um vento muito forte, e as ondas arrebentavam com tanta força em cima do barco, que ele já estava ficando cheio de água. Jesus estava dormindo na parte de trás do barco, com a cabeça numa almofada. Então os discípulos o acordaram e disseram: mestre, nós vamos morrer. O Senhor não se importa com isso? Então ele se levantou, falou duro com o vento e disse ao lago: silêncio, fique quieto. O vento parou e tudo ficou calmo. Aí ele perguntou: por que é que vocês são assim, tão medrosos? Vocês ainda não têm fé? E os discípulos, cheios de medo, diziam uns aos outros: que homem é este, que manda até no vento e nas ondas? E esse homem é Jesus. Amém? Esse nome é Jesus. Querido, é uma passagem muito bonita, aonde Jesus estava num certo lugar com o povo. De repente, Jesus, eu penso assim, estralou na mente de Jesus: eu vou para o outro lado agora. Aí o que ele fez? Chamou os discípulos, não é? Quando ele chamou os discípulos: vem comigo, vamos para o outro lado da margem do rio, vamos para o outro lado. Aí diz a palavra que os discípulos entraram no barco, e quando eles começaram a navegar, aí veio a aprovação, aí veio a prova, não é? Então, para você ver, os discípulos, mesmo estando com Jesus, eles se apavoraram. Eles apavoraram mesmo, porque pensa bem, o barco, aqui não fala que é um barco grande, que é um barco pequeno, mas eu já passei uma situação assim. Quando eu estava lendo essa passagem, eu lembrei dessa situação que eu passei. Eu passei uma situação quase igual essa, certo? Só que Jesus não estava no barco, Jesus estava em mim. Aí eu percebo que Jesus, de tanto ele ensinar, pregar para lá e para cá, ele entrou no barco e foi descansar. Ele foi descansar, pegou uma almofada, sentou lá no fundinho do barco e foi dormir.
De repente, começou o quê? Um vento forte. E depois, as ondas muito altas, que jogava água em cima do barco. E eles ali, creio que o que eles pensaram, eu também pensei quando eu passei por isso. E foi muito difícil, porque os discípulos, quando passou com Jesus, ninguém estava dando risada, não é? Mas quando eu passei essa cena com a minha família, estava lá eu, minha esposa, meu filho, estavam nossos primos, estava a família toda. Resolvemos o quê? Alugar o barquinho para ir no outro lado da praia. Para ir foi tudo bem para ir, certo? E eu sou medroso, gente. Para mim andar de barco, de avião, é só Jesus fazendo um milagre. E nós estamos lá, e o tempo mudando. E eu falei assim, meu Deus, e agora? O tempo mudando, aí mudou o tempo. Aí todos nós voltamos. Só que da onde a gente estava voltando, eu conseguia ver a praia, a areia, só que nunca chegava. E a tempestade começou a vir. Gente, nesse barco tinha um pilar no meio. Eu abracei nesse pilar, tão grande, com tanto medo, e os parentes dando risada da minha cara. E até a minha esposa dando risada. Que medo é esse? E o barco, que medo é esse? O barco fazia assim, eu, ai, Jesus! E voltava. E o piloto dando risada da minha cara também, certo? Aí depois resolveram cantar os corinhos. Começaram a cantar os corinhos lá. E eu falei, Senhor, vocês lembram daquele louvor do barquinho? A cena foi quase essa, gente. E eu com medo, porque eu não sei nadar. E eu não quero morrer afogado. Eu quero morrer na velhice. Bem na velhice mesmo. Certo? Então, voltando lá. Eu creio que os discípulos, quando viu que o negócio estava ficando preto mesmo, foi lá e chamou, mestre, nós vamos morrer. Faça alguma coisa, nós vamos morrer. Aí eu fico olhando a cena, Jesus levantando, não é? Levantando, olhando assim, e usa de autoridade para os discípulos. Usou de autoridade, o vento parou, as ondas cessaram e tudo ficou calmo. Sabe, querido, eu quero falar aqui agora sobre o seu barco. O barco da sua vida. O barco que você anda todos os dias. O barco que você vai para o trabalho. O barco da sua família. O barco que você vem para a igreja, certo? Então, você tem que analisar quantas tempestades você está enfrentando no seu barco. Quantas? E aqui eu fico vendo, certo? Eu quero pôr esse tema da mensagem, essa frase aqui, O tema da nossa mensagem, não é o tema. Põe o tema lá, isso, me ajuda. Não abandone o barco, mantenha-se firme. Não abandone o barco dessa situação que você está enfrentando no dia a dia. Mantenha-se firme. Sabe por quê? Porque no seu barco você não está sozinho. É Jesus que está com você no barco. E quem tem Jesus no barco, tudo vai muito bem. Não tem o que temer.
Porque quando Jesus está no barco, tudo vai bem, meu querido. Então, quantas vezes eu e você estamos dentro do barco, da nossa caminhada do dia a dia, e quantas vezes eu e você queremos pular fora, queremos abandonar o barco. Em outras palavras, quantos que estão dentro da IC? E eu vejo aqui a IC é um barco. Quantos estão dentro da IC, querendo pular fora da IC, abandonar a IC, certo? Esquece que na IC tem Jesus ali também. Na IC tem Jesus ali que vai ajudar você, aquele casal a realmente mudar a história da sua caminhada, da sua vida. E nessa noite tem vitória de bênção para você. Nessa noite tem milagres, tem cura. Nessa noite o Senhor vai te levar mais além, porque Ele te ama e Ele é com você todos os dias. Querido, eu vou falar um pouquinho sobre o primeiro ponto. Põe o primeiro ponto para mim. Glória a Deus. O nosso primeiro ponto ali, ó. Você não vai parar justo agora. Justo agora, aonde você chegou, tem muita gente desistindo. Tem muita gente abandonando, tem muita gente saindo da igreja, tem muita gente saindo das ICs, tem muita gente saindo dos ministérios, tem muita gente querendo uma outra onda de fé, uma outra onda espiritual. Então, você não vai parar justo agora. O Senhor Deus irá à sua frente. Tem um versículo lá, não sei se ele colocou lá. Meu querido, coloca o versículo para mim. Deuteronômio 31, 8. Deuteronômio 31, 8. Diz lá, o Senhor Deus irá na sua frente. Ele mesmo estará com você e não o deixará, não o abandonará. Não se assuste, nem tenha medo. Querido, a gente está falando aqui de um medo de discípulos que estava dentro do barco, mas eu quero falar aqui de um medo que muitas vezes você está enfrentando certos problemas na tua vida e você tem medo de encarar, você tem medo de tomar uma posição, você tem medo de tomar uma decisão para mudar esse quadro da sua vida. E Deus está esperando você mudar essa história. E muitos estão esperando, sabe? Deus mudar a sua história. Deus só vai mudar a sua história quando você determinar: eu preciso mudar. Eu vou mudar, eu vou tirar o medo de lado e eu vou investir, certo? Pode ser até na vida profissional. Você quer investir em algo, mas você tem medo de não dar certo. Querido, se Jesus está contigo, vá em frente, que Ele é poderoso para te colocar em lugar de honra mesmo, ok? Deixa eu ver aqui. Então, muitos pararam, na nossa igreja mesmo. Quantas pessoas pararam no tempo? Pararam de vir para a igreja, pararam de vir para a IC, pararam de vir nas campanhas, pararam. Querido, o Senhor, Ele quer te levantar, Ele quer fazer você ativados. Cadê os ativados aí? Amém. Se tiver desativado, vai converter hoje, hein?
vai sair daqui ativados, em nome de Jesus. Querido, nós precisamos estar sempre unido, presente, certo? Sempre à disposição da obra de Deus. Nunca questiona, nunca coloque os seus em primeiro lugar. Coloca primeiro as coisas de Deus em primeiro lugar. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e todas as outras coisas o Senhor fará acontecer na tua vida. Ok? Então aqui, ó, você viu, não é? Deus está falando para mim e para você hoje, ó, é hora de mudar, é hora de atravessar, é hora de você ir para o outro lado, porque é no outro lado que vai acontecer o sobrenatural na tua vida espiritual. Enquanto você estiver só do lado de cá, o lado de cá já foi. Deus quer que você vá além, atravessa. Olha só, os discípulos passaram um perrengue danado, mas conseguiram chegar do outro lado. E quando chega do outro lado, olha só as vitórias. Quando chegou do outro lado, Jesus já começou a fazer sinais, prodígios e maravilhas, que já arrancou os demônios da vida daquele gadareno lá, e já aconteceu um milagre. Querido, Jesus, Ele quer que você saia do lugar onde você está e começa a se levantar, a se posicionar como homens e mulheres de Deus, ativados para que a obra de Deus venha influenciar mais pessoas para entrar no grande exército de Cristo. E é isso que nós precisamos. E quantas pessoas que nós sabemos que está precisando de ajuda, está precisando de uma palavra, e nós muitas vezes ficamos fechados, quietos. É hora de reagir, é hora de investir. Investe a palavra de Deus na tua vida, investe a tua vida como uma vida de oração. Ore sempre, leia a Bíblia, e o Senhor vai te levar mais e mais além. Querido, Jesus deu uma ordem aqui para os discípulos, e a ordem foi essa: ei, vem comigo, vamos para a outra margem do rio, vamos para o outro lado. Ó, pessoal, Jesus e os discípulos, Jesus chama os discípulos, ali era uma ordem, ó, eu preciso que vocês estejam comigo, porque do outro lado tem coisas grandes que vai acontecer. Aí os discípulos de Jesus foram para o outro lado. Para você ver, para você mudar a história da sua vida, você vai ter que passar pelo deserto. Tem deserto para passar. E o deserto dos discípulos ali foi um deserto diferente, né? Foi o deserto do rio, do lago, do mar, que veio a tempestade e tudo. Então você tem que aprender uma coisa, meu querido, não importa a luta que você está enfrentando, não se recua, enfrenta ela. Sabe por quê? Porque em Jesus Cristo nós somos mais que vencedores, em Jesus. Então não recua, não se esconda e não tenha medo, vá em frente, Deus é contigo nessa caminhada. Aleluia. Segundo ponto aqui, querido, a ordem é chegar do outro lado, agora é com você. Só chega do outro lado os ativados, os desanimados. Ele, quando entra no barco, que ele já viu o mar, ele já fala assim, ó, eu estou pulando fora, isso não é para mim não. É sim, querido, uma vez que o Senhor te chamou, é para trabalhar na obra do Senhor. Não põe interrogação, não põe, faz como profeta,
Eis-me aqui, Senhor, usa minha vida aonde o Senhor quer, em qual área da igreja, certo? Eu e a minha esposa, nós já tomamos uma decisão, nós vamos liderar uma IC na nossa casa. Eu falei para ela, não, a gente não pode ficar só como pastores, visitando IC, não, eu quero, eu e você, cuidando de pessoas. Então nós vamos influenciar pessoas para virem para a nossa casa e lá na frente, essas pessoas fazerem o mesmo que nós fizemos na casa deles. Aí vai virando, uma corrente. Dali a pouco, 5, 6 cultos aqui na igreja, porque não dá. Querido, Jesus deu uma missão para os discípulos, que é chegar do outro lado. Mas durante a travessia, veio o vento, como eu disse, não é? Os discípulos ficaram com medo, mediante aquela situação, foram pedir socorro para quem? Para Jesus. Querido, eu aprendo uma coisa aqui. Quantos de nós estamos passando por situações difíceis? Esquece que Jesus é contigo. Esquece que Jesus é contigo. Você vê que até os discípulos que andavam com Jesus, quando viu o milagre, um falou para o outro: que homem é esse? Que homem é esse que parou a tempestade e parou as ondas do mar? Querido, tenha consciência de uma coisa: Jesus é na tua vida, o Espírito Santo é na tua vida. Agora, o crescimento espiritual depende da minha busca, para que o Senhor me leve mais além, mais perto dEle. Porque não adianta eu ficar de braço cruzado, eu não vou crescer nunca espiritualmente, não vou ser usado nunca. Agora, o crescimento, a revelação vem quando eu começo a cuidar da minha vida, a entender a palavra de Deus, entender o papel do Pai, do Filho, do Espírito Santo em cada processo da minha vida. É isso que nós precisamos. E o terceiro ponto, querido, aqui pega, viu? Aqui pega legal. Terceiro ponto, enfrentar os desafios da vida e vencer vão servir de testemunho para ativar outras pessoas. Eu já vi testemunho, já escutei pessoas contar um testemunho na igreja, que pessoas que estavam sentadas escutando, não foi nem a mensagem do pastor que falou com ele, foi o testemunho que a pessoa contou para a igreja, que o Espírito Santo tocou para mudar a história da vida dele. E é isso que a gente precisa, querido. Quantos desafios, agora nesse momento, você já está pensando, pensa nos desafios que você já está passando, que você tem que enfrentar. Alguns dá vontade de desistir, alguns dá vontade de desanimar, de pular fora, cair fora, abandonar. Mas não é essa a receita que Deus deu para nós. A receita que Deus deu para mim e para você: vá em frente, siga, eu sou contigo. Vá em frente, não desanime, eu sou o teu Deus. Agindo Deus, quem impedirá? O Senhor quer fazer coisas grandes na tua vida este ano, na tua casa, na tua vida financeira, na tua vida profissional e na tua vida espiritual e no teu ministério. Nessa caminhada da vida, temos que ser fortes e corajosos para enfrentar, queridos, aqui homens e mulheres ativados. Cadê os ativados aí?
Aleluia! Essa igreja já está mudando a vida dela, através de homens e mulheres, jovens, adolescentes, crianças, todos ativados na obra de Deus. Homens e mulheres ativados na obra de Deus, estão sempre cheios do Espírito Santo, para guerrear, que outras pessoas sejam ativadas na obra de Deus. Querido, você sabia que a tua oração nesse lugar, ela tem poder? A tua oração na tua casa, ela tem poder. A tua oração no trabalho, ela tem poder. Então você precisa realmente pôr em prática. Põe em prática, querido. Hoje, se você não pode ler a Bíblia, você tem a Bíblia no celular. E você não precisa nem ler. Você pega lá os homens lá, Cid Moreira, cita outro aí, vamos ver. Cid Moreira, quem mais? Eu estou falando assim para ver quem é que ouve a palavra de Deus no áudio. Ó, eu curto muito, gente. Toda vez que eu vou trabalhar, eu já conecto. Eu faço assim, ó. Bom, eu vou gastar 1h30. Bom, 1h30, o Cid Moreira consegue ler o capítulo de 1 Timóteo. Se der tempo, na volta, 2 Timóteo. Então eu vou indo. Então eu mesmo estou me policiando para ser um profeta, um homem de Deus, em todos os momentos. Paro no farol. Gente, eu amo parar no farol, porque cada vez que eu paro no farol, eu lembro de uma família da igreja para orar. Eu lembro de alguém. Senhor, nesse farol, vou orar por aquela família. Eu gosto quando o farol é 3 fases. Demora. Aí dá para orar para 2, 3 famílias. Certo? E é isso que nós temos. Querido, nós temos que praticar algo que o Senhor Deus colocou em nossas mãos. Deus colocou algo em nossas mãos. Não é só a salvação, não. A salvação já está garantida. Mas e os outros que estão lá fora? E as pessoas que estão lá fora? E os seus parentes que estão indo para o inferno e você não está percebendo? Que triste que vai ser, não é? É hora da gente se ativar, se levantar, mostrar para nós mesmos, certo? Senhor, conta comigo na tua obra, certo? O que eu puder fazer na minha igreja, eu vou batalhar, certo? Eu não estou nem aí o que vão pensar de mim. Eu quero é Deus. É assim, querido. Então, olha só, eu vou pôr um louvor aqui, para você entender, que muitos que eu percebo, ainda mais nessa pandemia, querido, quantos abandonou o barco? Quantos abandonaram o barco? Pastores abandonaram o barco. Conheço pastores que abandonou o barco, fechou a igreja e não quer saber de igreja. Mas aqui nessa igreja não. Aqui nessa igreja, até o novo convertido já é usado no nome de Jesus aqui nessa igreja. Olá, meus queridos! Eu quero agradecer a todos por estarem conosco nos nossos cultos online, mas eu quero lhe fazer um convite muito especial para que você esteja conosco nos cultos presenciais, aqui na Avenida Cruzeiro do Sul, 360, e eu tenho certeza que você vai amar estar com os irmãos, conversar, se relacionar. Eu garanto para você que é um momento muito especial de comunhão, de palavra, de louvor, de adoração ao nosso querido Deus. E eu quero também lembrar a todos a nossa quinta profética, que tem sido assim, gente,
Não tenho palavras para dizer o que é a quinta profética. Venha para você experimentar, porque é bom demais, é tudo de bom a quinta profética. E você também pode nos acompanhar aí nas mídias, nas redes sociais, e eu tenho certeza que você vai encontrar algo que vai lhe agradar, que vai lhe abençoar, que vai te trazer um novo alento para a sua vida. Então, venha conosco participar dos cultos, porque, gente, é muito bom, é bom demais. Deus os abençoe. Um beijo para todos.